Quem nunca passou uma noite sentando na varanda da casa da roça, olhando o escuro e ouvindo o barulho do mato, não sabe o que é sentir o tempo andar mais devagar. Eu sempre gostei desse silêncio. Depois de um dia puxado na lavoura, não tinha nada melhor do que tomar um café quente, sentir o cheiro de terra fria e ver o céu se encher de estrela. Pelo menos era assim até a época em que a plantação de milho começou a estranhar. Foi ali, naquele milharal na frente da casa, que eu percebi que a varanda da noite não era só minha. A casa ficava no alto de um pequeno morro, cercada de pasto de um lado e de milho do outro. O milharal começava logo depois da cerca, descia uma pequena ladeira e sumia na curva do terreiro. Quando o vento batia, parecia um mar verde. De dia, era bonito. De noite, aquele mesmo milho virava um paredão escuro, cheio de ruído baixo, como se alguém andasse entre as fileiras arrastando a mão nas folhas secas. Eu sempre achei que era só o vento, até a noite em que o vento parou e o barulho continuou. Nesse dia eu tinha ido dormir mais cedo, cansado, mas acordei com uma sensação ruim, como se alguém me chamasse sem usar voz. Olhei no relógio, 2h47. Lá fora, um frio cortando, mesmo sem ser tempo de geada. Peguei o casaco, fui até a cozinha pegar água e, pela janela, vi uma coisa estranha: a varanda estava clara, mesmo com a lâmpada apagada. Era como se tivesse um brilho de luar só ali, concentrado na beira da escada. Abri a porta devagar, sentindo o rangido da dobradiça ecoar mais do que devia. O resto do terreiro estava escuro, mas na direção do milharal vinha um som de folhas mexendo devagar, compassado, igual ao passo humano. Sentei na cadeira de fio, tentando ouvir melhor. O som vinha, parava, vinha de novo. Em certo momento, deu para notar que não era só mexer de folha, tinha um chiado mais grosso, como se um vestido longo estivesse roçando entre as plantas. A coluna gelou. O cachorro, que sempre deitava ali do lado, estava enfiado debaixo da mesa da cozinha, o rabo escondido, rosnando baixo para o nada. Chamei baixinho: "Tem alguém aí?", sem saber se queria resposta. O milho parou de mexer na hora. O silêncio caiu pesado, daquele que faz até o barulho da própria respiração incomodar. Foi aí que eu vi. Entre as fileiras, já quase na beira da cerca, surgiu a silhueta de uma mulher. Ela parecia mais alta do que o normal por causa do barranco, mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito como se movia. Não pisava no chão, deslizava, como se os pés nunca tocassem a terra. O vestido era longo, claro, balançando devagar sem vento. O cabelo, comprido, caía sobre o rosto, e eu não conseguia enxergar feição nenhuma. Ela parou ali, bem na linha em que a luz fraca da varanda encontrava a escuridão do milho. Não disse nada, não fez gesto, só ficou parada, olhando para casa. Eu juro que senti o olhar dela atravessar o vidro da janela, a porta, a parede, tudo. Fiquei imóvel, segurando o braço da cadeira com tanta força que os dedos doeram. A vontade era correr para dentro e trancar tudo, mas uma parte de mim sabia que, se ela quisesse entrar, porta nenhuma segurava. Depois de alguns segundos que pareciam minutos, ela levantou um dos braços devagar, apontando para a lateral da casa, onde ficava o caminho que levava ao poço antigo. O gesto era lento, pesado, como se o braço custasse a obedecer. Em seguida, virou o corpo de lado e sumiu de novo entre o milho, sem fazer barulho de passos. O milharal ficou parado, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, o sol bateu normal, os pássaros cantaram e por um momento achei que tinha sido sonho. Mas quando saí para ver as plantas, encontrei um rastro aberto no meio do milho, formando um corredor perfeito, como se alguém tivesse passado com as mãos esticadas, afastando as folhas dos dois lados. O rastro começava exatamente no ponto onde eu tinha visto a mulher e ia até a curva do caminho do poço. O que me gelou por dentro foi ver que, no chão daquele corredor, não havia marca de pé, nem de bicho, nem de nada. A terra estava lisa, só com um brilho como se tivesse molhado durante a madrugada e secado de novo. Contei para minha mãe, que morava mais para baixo, em outra casinha da mesma propriedade. Ela ficou quieta por um tempo e só perguntou uma coisa: ela apontou para onde? Quando falei do poço, ela fez o sinal da cruz e me contou uma história que eu nunca tinha ouvido inteira. Disse que, muitos anos antes de eu nascer,
morou ali uma moça chamada Teresa, filha do antigo dono do sítio. Ela se apaixonou por um peão, rapaz pobre, e fizeram promessa de se casar escondido. O pai, severo, não aceitou, proibiu o namoro e mandou o rapaz embora, jurando que ela não ia sair daqueles milhos enquanto ele estivesse vivo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, só que, numa noite fria, Teresa sumiu. Encontraram o vestido dela enroscado na cerca do milharal e um lenço branco boiando na água do poço. O corpo nunca apareceu. O velho dono vendeu a propriedade pouco tempo depois, dizendo que a roça não dormia mais em paz. A partir desse dia, passei a evitar a varanda de madrugada. Mas evitar não é o mesmo que resolver. Em outras noites, o barulho voltou. O milho se mexia com o ar parado, e eu sabia que, se abrisse a porta, ia encontrar a mesma figura ali. Numa dessas madrugadas, decidi que não adianta fingir que um problema não existe. Peguei uma lanterna, o terço que ficava na cabeceira da cama, e fui até a beira da escada da varanda. O ar estava cortante, o céu cheio de estrela. O milharal, escuro, respirava um som próprio. De novo, às 2 horas e pouco, as folhas começaram a se abrir em linha reta, até que a mulher surgiu, igual antes, vestido claro, cabelo caindo sobre o rosto, corpo levemente inclinado para frente. Dessa vez, em vez de ficar calado, eu falei. A voz saiu fraca, mas saiu. Se é a Teresa, eu sei que fizeram mal para você. Mas isso aqui não é mais casa de quem te prendeu, nem de quem te proibiu de amar. Se você tá presa nesse milho por causa daquela promessa, ela acabou faz tempo. Não tem pai mandando em você aqui. Só tem quem planta, colhe e tenta viver em paz. A figura ficou parada, sem reagir. Então acrescentei, se você precisa que alguém te veja, tá visto. Precisa que alguém lembre, tá lembrada. Agora tenta descansar. Esse poço não é mais lugar de morte. É só água. O que aconteceu em seguida eu não esqueço. A mulher levantou a cabeça um pouco, e por um instante o cabelo se abriu o suficiente para eu ver que o rosto não era deformado, nem monstruoso. Era um rosto comum, mas muito triste, como quem cansou de chorar. Os olhos não tinham brilho, pareciam olhar por cima de mim, para algum lugar que eu não alcançava. Ela virou de novo para o lado do poço, apontou uma última vez, e começou a se afastar pelo mesmo corredor no milho. Só que, dessa vez, o caminho não parou na curva. As folhas continuaram se abrindo, empurradas por uma força invisível, até bem depois do que eu conseguia enxergar. Senti um vento gelado passar por mim e seguir naquela direção, levantando poeira no terreiro. Quando o rastro terminou de se desenhar, tudo ficou quieto. O milho voltou a ser só milho. No outro dia, resolvi chamar o pedreiro da região para olhar o poço. A tampa de madeira já estava velha e eu sempre tive medo de alguém cair ali. Abrimos juntos. A água estava baixa, limpa, diferente do que eu esperava para um poço quase abandonado. Jogamos uma luz lá dentro e vimos, encostada na parede de pedra, uma correntinha com pingente de coração, oxidada, mas ainda inteira. Parecia grudada ali há muito tempo. O pedreiro quis deixar, mas eu senti que precisava tirar. Com cuidado, usando um gancho, puxamos a corrente e colocamos num pano. Levei até a capela antiga da beira da estrada e deixei aos pés de uma imagem, com uma vela acesa. Não pedi nada específico, só falei em voz baixa, se for dela, que encontre o caminho. Se for de outra pessoa, que sirva de lembrança de que ninguém merece ficar preso em lugar nenhum. Depois disso, as noites na varanda mudaram. Continuam frias, às vezes até mais frias do que deveriam. O milharal ainda se mexe, afinal é planta, pega vento. Mas aquele corredor perfeito nunca mais apareceu. E desde aquela madrugada em que falei com ela, nunca mais acordei com a sensação de que alguém me olhava da cerca. De vez em quando, lá pelas 3, ainda sinto um cheiro fraco de perfume antigo misturado com terra molhada. Nesses momentos, olho para o escuro, dou um gole no café e penso que talvez alguém esteja finalmente atravessando a noite para outro lugar. Se você também já viu coisa estranha em milharal, lavoura ou na varanda da casa da roça, conta a sua experiência aqui nos comentários.
Quem sabe a sua história vira um dos próximos vídeos do canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum relato novo. Aqui, toda semana, a gente senta na varanda, olha para o escuro do interior e ouve o que ele tem para contar, mesmo quando a voz vem só no sussurro das folhas.